Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus afirmou: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Se já naqueles dias muitos o rejeitavam, é claro que o Senhor sabia que nem todos se beneficiariam do poder e da eficácia do seu sangue. Então o sangue serviria para a remissão do pecado de muitos. Infelizmente, não de todos, mas porque nem todos apelariam para ele. Ouvinte amigo, a porta está aberta para você também, pelo menos até agora. E não é por você ter sido predestinado, não. É porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e você está incluído. Assim, se você vier a ficar de fora, tendo ouvido a mensagem da misericórdia e do perdão de Deus pelo sangue de Jesus, terá sido por sua exclusiva decisão. Culpe-se de você mesmo depois. A maneira como Deus amou o mundo é humanamente inconcebível, mas não atropelará a sua vontade. Você é quem decide. Decida por sua felicidade, invocando o nome do Senhor Jesus e sendo feliz para todos sempre. Amém. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Essa afirmação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos 5:18 é de uma precisão fenomenal. Não permite uma só nesguinha de dúvida, nem exegese o texto exige, para que se tenha a perfeita compreensão daquilo que foi dito. A falha de Adão contaminou a todos os seus descendentes, que infalivelmente falham ao atingirem a idade da razão, e falhando são réus diante da justiça divina. Assim também está escrito, assim também, por um só ato de justiça, o ato de justiça de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A expressão usada por Paulo, tantas antropoi, todos os homens, não significa menos que todos os homens, cada um, sem exceção. Graças a Deus, sua graça não foi providenciada apenas para meia dúzia de afortunados. Um Deus sério não agiria de semelhante modo. O ato de justiça do Cordeiro Eterno, morrendo na cruz, tinha, teve e tem a extensão do tamanho de toda a humanidade em toda a história do Evangelho da Graça. Os que nasceram e morreram antes da cruz, ou mesmo depois dela, mas sem que tenham tido a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora, serão avaliados pelo justo juiz com justa justiça. O mesmo apóstolo, na mesma epístola, afirma que aqueles que não têm lei para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei em seus corações, testificando juntamente a sua consciência
e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Romanos 2, 14 a 16. Nos dois casos, no caso dos que ouvem ou ouviram o Evangelho, e no caso dos que não tiveram esse privilégio, não existe a menção, nem por muito longe, de qualquer exceção, de qualquer acepção de pessoa. Se homens existem que jamais ouviram o Evangelho, não foi e não é por ter Deus negado-lhes a graça. Não. A graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Voltamos nesse programa a comentar algumas colocações do Dr. John Owen, postas no livro Por Quem Cristo Morreu. Rogamos ao ouvinte compreensão e paciência. Escrevendo o prefácio do livro que temos em mãos, em 1959, um tal de Dr. J. Packer afirmou, abre aspas, aliás, apelamos aos homens como se todos eles tivessem a habilidade de receber Cristo a qualquer momento. Falamos de sua obra redentora como se ele não tivesse feito nada mais ao morrer do que tornar possível que nos salvemos a nós mesmos simplesmente por crermos. Falamos do amor de Deus como se não fosse mais do que uma prontidão geral para receber qualquer um que se volte e creia. Fecha aspas. Não é mesmo de não acreditar que isso tenha sido e esteja escrito? É sim. Ficamos imaginando a situação de tal pessoa no bema, isto é, no tribunal de Cristo, na hipótese de ser ele um remido, mesmo sem iluminação. Como se constata para eles, para os que pregam essa coisa, predestinação fatalista, as pessoas, mesmo convencidas pelo Santo Espírito, João 16, de 7 a 11, não poderiam se converter ao Senhor Jesus, a não ser as que Deus tivesse predestinado. E que a salvação não seria simplesmente por crer, pois que nem todos poderiam fazê-lo, uma vez que o amor de Deus teria sido extensivo apenas aos que ele anteriormente escolhera. Não é interessante? O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, fala do ato de justiça de Jesus como abrangendo todos os homens, pantas antropoi, que quer dizer exatamente todos os homens. E esse cidadão, de Packer, por sua conta e risco, anula lá para ele mesmo e para os seus o que está escrito. Não é de fato interessante? O que seria do homem se, ao invés de confiar e descansar no que está escrito nas Sagradas Escrituras, ficasse ao sabor das invencionices desse povo que ou cria absurdos como a predestinação fatalista e a salvação gangorra, ou inventa que Jesus apareceu e lhes disse tal e qual coisa. Exaltado seja o Senhor, pois que, sendo sábio e misericordioso, jamais intentou fazer o que esse povo diz que ele fez e faz. As boas novas da graça são boas novas para todos os homens e não para meia dúzia apenas. Voltando ao livro Por Quem Cristo Morreu, de John Owen, consideremos o que ele escreveu à página 13, abre aspas. Se
dissermos que a morte de Cristo foi um resgate ou pagamento por toda a raça humana, então, primeiro, todos os homens têm o poder para aceitar ou rejeitar aquela redenção. Ou então, todos os homens realmente são redimidos por Cristo, tenham eles conhecimento disso ou não. Não sabemos o que acontecia com esse cidadão, qual era o seu QI e tudo mais. Agora, que suas conclusões são sofríveis, são sim. Como e por que a morte do Senhor salvaria mesmo aqueles que não o invocassem? E onde é que está dito que, em sendo o sacrifício de Jesus extensivo a todos os homens estariam salvos, mesmo que rejeitassem o sangue de Jesus? Nem está escrito isso em lugar nenhum, e nem ninguém que tenha realmente entendido o Evangelho da Graça prega isso, como sugere o Dr. Owen para justificar suas esquisitices. Quanto a ter o poder de invocar o nome de Jesus, quem dele ouve falar, isso o Novo Testamento atesta o tempo todo. Está escrito que os que ouvem e perecem por não receberem o amor da verdade para se salvarem. E que é só por isso, por não receberem o amor da verdade para se salvarem, que Deus lhes envia e enviará a operação do erro para que creiam na mentira, segunda aos Tessalonicenses 2, 10 e 11. Ora, como é que Deus enviaria a operação do erro sobre aqueles que não amassem a verdade para se salvarem, se Ele mesmo, Deus, já houvesse determinado que eles não conhecessem a verdade? O universo suportaria um Deus desse? Um Deus que brincasse de esconde-esconde com suas criaturas? Graças a Deus, esse Deus não existe. Diz ainda sobre o mesmo assunto o mesmo Dr. John Owen: se Cristo morreu por todos os homens, então todos os homens estão agora livres do pecado e estão perdoados e serão glorificados. Ou Cristo falhou em seu propósito. Página 18. Que inteligente! E segundo ele, tolos são os que não pensam como ele pensava. É a velha mania de homens falhos tentando defender o Todo-Poderoso. É que eles não admitem que Deus não possa realizar tudo. Mesmo sendo Deus criado, ou tendo Deus criado seres morais, anjos e homens, a quem atribuiu poderes, esses defensores, entre aspas, da glória divina, tentam negar essa verdade, mesmo à vista de todas as evidências. Inventaram eles, à custa da morte da razão e do bom senso, uma soberania para o Criador, onde tudo lhes seria possível, mesmo que às vezes digam que tudo lhe é possível, exceto salvar quem não tiver sido predestinado. Mas, se alguma coisa não é possível a Deus, como por exemplo, salvar a todos os homens, então, nem tudo lhe é possível. No caso da página 18 do livro Por Quem Cristo Morreu, nunca significou que a morte de Cristo por todos os homens significasse mesmo que todos os homens teriam necessariamente que serem salvos, mesmo contra a vontade deles. Segundo o Sr. Owen, ninguém deveria morrer por insuficiência respiratória, uma vez
que existe ar suficiente para todo mundo. Certamente, ele não conseguia concluir que quando alguém morria de insuficiência respiratória, era por deficiência própria, deficiência de seu aparelho respiratório, e não porque tivesse faltado ar no planeta Terra. Na realidade, não era tão brilhante assim o Sr. Owen. Conforme a Bíblia, que é a palavra de Deus e não a palavra de um homem, a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. E se todos os homens não estão livres da culpa do pecado, não estão por outras razões, mas jamais por ter Deus vetado-lhes esse direito. Na página 20 do livro citado, escreveu o Dr. Owen: Cristo levou sobre si todos os pecados de alguns homens, os eleitos somente. Creio que este é o ensino da Bíblia. O tal doutor creu errado. Mas isso não foi e não é privilégio só dele, não. O que tem de gente crendo errado só para crer, como crê sua organização ou algum teólogo famoso, não está escrito. Vamos para o Bema. Lá todos prestarão contas do que disseram. Insistimos no que o apóstolo Paulo escreveu bem escritozinho: a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Louvado seja o Senhor. Segundo dados biográficos encontrados na 4ª capa do livro que analisamos, o Dr. John Owen era bacharel em letras, grau obtido em 1632, e mestre em letras, grau alcançado em 1635, tendo sido ele um dos mais proeminentes teólogos que a Inglaterra até hoje produziu. Talvez tenha sido por isso sua especialização eram as letras, que ele cometeu um deslize descomunal no campo jurídico. A coisa aqui ficou realmente feia. Na página 28, ele assim escreveu: algumas vezes argumenta-se que Cristo morreu para possibilitar que Deus perdoasse os pecadores, como se Deus fosse, de outra maneira, incapaz de nos perdoar. Esse argumento, continua ele, sugere que o propósito secundário da morte de Cristo foi para beneficiar o Pai. Tal ponto de vista é tanto falso como tolo. Fecha aspas. Essa foi demais. Na cabeça do bom homem, Deus, por ser poderoso, poderia e podia perdoar a quem ele quisesse, na hora em que quisesse, sem se importar com a sua justiça. O homem não manjava mesmo nada de direito e de justiça. Ele, que pretendia entender tanto de Deus, a ponto de colocar sobre o Senhor as mazelas da predestinação fatalista, não conseguiu entender que a justiça do Altíssimo jamais admitiria perdoar falhas e pecados. Aliás, ninguém justo pode perdoar, porque no momento em que o fizer, tornar-se-á injusto. Injusto, pois considerou justa a injustiça. Visualizemos a posição de um juiz julgando retamente. Não pode ele jamais fazer uso de misericórdia e nem demonstrar clemência e amor, só justiça. Se ele, o juiz, à vista dos autos, onde ficou demonstrada a culpa do réu,
resolver absolvê-lo ou anistiá-lo, será tido como um bom juiz e como um juiz clemente e misericordioso, mas não será mais um justo juiz. Diante de um juiz realmente justo, o culpado é condenado e o inocente inocentado. Inocentado e não perdoado, pois o inocente não precisa de perdão, já que ele não tem culpa e cabe-lhe a declaração de inocência. O culpado deve pagar por sua culpa, cumprindo a sentença que dela resultar. Como Deus poderia perdoar o pecador sem manchar sua justiça, sem macular seu caráter? Como poderia ele perdoar o injusto e ainda assim permanecer justo? Quem conhece qualquer coisa de direito e de justiça sabe ser isso totalmente impossível. Por isso Paulo escreveu: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, de 23 a 26. Para perdoar e continuar sendo justo, sem poder ser acusado de favorecimento ou de injustiça, dependeu o Todo-Poderoso, sim, do sacrifício do Senhor Jesus, e não poderia, em hipótese alguma, perdoar antes da cruz. Logo, pelo que está escrito na Bíblia, não é tolo esse argumento, como infantilmente sugeriu o Dr. Owen. Realmente, Deus não podia perdoar e não perdoou a ninguém antes da cruz, antes do sangue do Cordeiro Eterno ser derramado. Nem mesmo Abraão, o pai da raça eleita, para representar o Deus Altíssimo junto às outras nações, pôde ser perdoado. Na história contada pelo Senhor acerca do rico e Lázaro, que jamais foi uma parábola, estava Abraão no Hades, não tão distante de onde estava o rico que não pudesse conversar com ele. Ou seja, ainda que separado por um abismo da parte baixa do Hades, era lá que Abraão estava. E só depois da morte do Senhor é que ele, Abraão, pôde ser conduzido ao paraíso. A alegação de que o paraíso ficava entre duas partes do Hades é escandalosamente falsa e mentirosa. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4, 7 a 9. Jesus, ao morrer, desceu ao Hades, porque espírito não dorme, e pregou aos espíritos em prisão. 1 de Pedro 3, 18 a 20. E subiu, levando cativo o cativeiro. Em nenhuma circunstância o paraíso poderia ser chamado de cativeiro, pois paraíso é um jardim de delícias e não tem nada que lembre uma prisão. Abraão e os demais que haviam morrido
debaixo da promessa, permaneceram no Hades, e até serem levados pessoalmente pelo Salvador para o paraíso, lá ficaram. E a razão por que estavam no Hades é que Deus não os pôde perdoar até que o preço do resgate, o sangue de Jesus, fosse pago integralmente. Como se vê, nada há de tolo e nem de falso nesse argumento. Ele é juridicamente perfeito e justifica plenamente o caráter impoluto de Deus, o que não se pode dizer da afirmação de John Owen. Sendo impossível comentar todos os absurdos inseridos no tal livro, nos deteremos para concluir este programa no que ele afirmou na página 51. Abre aspas. Há um grande número de versículos bíblicos que eu poderia usar para argumentar que Cristo não morreu pelos pecados de todos os homens. Alguns deles são João capítulo 10, 11, 15, 16, 27 e 28. Neles está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma vez, o cidadão errou o alvo. Em seus comentários, alegou ele, Cristo morreu não por todos, mas especificamente por suas ovelhas. Aqueles por quem Cristo morreu são os que lhe foram dados pelo Pai. Ele não pode então ter morrido por aqueles que não lhe foram dados. É o que o homem disse. Primeiro, é necessário lembrar, pena que não se possa lembrar mais, ao Dr. Owen morreu há mais de 300 anos, que o texto tinha a direção dos filhos de Israel. Foi escrito antes da cruz e, portanto, era específico para os judeus e antes que Jesus tivesse derramado seu sangue. Eles, judeus, tinham Abraão como pai, Moisés como legislador e Elias como o profeta maior. Ouviam sempre a esses grandes líderes. Por isso mesmo, na transfiguração, Mateus 17, de 1 a 5, depois de estarem com o Senhor, Moisés e Elias desapareceram ambos. E o Pai falou dizendo, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Não é novidade nenhuma que o Senhor só conseguiria dar a vida eterna às suas ovelhas. Isso não seria possível com as ovelhas de Abraão, nem com as de Moisés ou com as de Elias. Paulo, um israelita da gema, ovelha anteriormente de Moisés, escrevendo aos romanos, disse, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por eles, filhos de Israel, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos 10, 1 e 2. Ter zelo por Deus e até por sua palavra, como acontecia com muitos judeus, não era solução para o problema maior, e não é. O problema maior é a necessidade de salvação em termos eternos. Era preciso apelar para Jesus. Era e é. Moisés, Abraão, Elias e mais quem fosse ou quem for, não teria e não tem, nunca teve ou nunca tiveram nem vão ter como salvar e dar a vida eterna a quem os seguisse. Então,
ser ovelha de alguém, mas que de Jesus era e é ter zelo, mas não ter salvação. Só que os judeus teimavam nisso, teimavam em não ser ovelhas de Jesus e teimavam em não ouvir a sua voz, mas não que o Senhor lhes vetasse essa bênção. Note-se que um judeu não ouvia a voz de Jesus por ser sua ovelha, mas tornava-se sua ovelha por lhe ouvir a voz. E sendo que muitos gentios haveriam de também ouvir a voz do Senhor, invocando-o como Salvador pessoal, ele os mencionou como outras ovelhas de outros apriscos, sem nada de predestinação, sem nada de escolha prévia. Na fantástica história do rico e Lázaro, de Lucas capítulo 16, há uma expressão de Abraão respondendo ao rico que lhe pediu o obséquio de mandar Lázaro avisar a seus irmãos do rico, para que não caíssem também naquele lugar. Tal expressão é digna de nota. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas Abraão, que conversa é essa? Como poderiam eles ouvir Moisés e os profetas, isto é, ouvir as escrituras do Velho Testamento, se não foram predestinados? Para que ouvir? É que Abraão jamais soube de uma predestinação fatalista, nem ele e nem ninguém no Velho ou no Novo Testamento, porque isso jamais existiu. Amigo ouvinte, Jesus Cristo está de braços abertos para recebê-lo em sua presença. Seu sangue é suficiente para salvá-lo completamente. Tome você a decisão que quiser, mas se não tomar a decisão certa e assim partir, não haverá mais conserto nunca. Ainda que seja verdade que a graça de Deus, pelo sangue de Jesus, veio sobre todos os homens, veio sobre você também. Você está no plano de Deus, porquanto todos os homens sempre estiveram, a todos aqueles que a mensagem do Evangelho atingiu, e aqueles que não foram atingidos por ela, não é problema, não é porque Deus não quis. A igreja falhou na proclamação do Evangelho, mas você está ouvindo, e a você é dado o privilégio de invocar o nome do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Amém.